Na aula de hoje, nós vamos estudar uma das etapas mais importantes do sistema digestório, o intestino delgado e o intestino grosso. É nessas estruturas que ocorre a parte final da digestão e também a absorção de nutrientes essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Eu sou a professora Rosângela e você está no canal Biologia Viva, um espaço dedicado a aulas de biologia para o ensino médio, Enem e vestibulares. Observe como o sistema digestório funciona de forma integrada. Depois de passar pela boca, pelo esôfago e pelo estômago, o alimento chega agora ao intestino, onde etapas fundamentais da digestão vão acontecer. Observe que o intestino delgado é um órgão bastante longo, podendo atingir cerca de 6 metros de comprimento. Ele é dividido em 3 regiões: duodeno, jejuno e íleo. Veja como cada parte possui uma função específica. No duodeno ocorre a continuação da digestão química, enquanto no jejuno e íleo acontece principalmente a absorção dos nutrientes, o que costuma cair na prova do Enem. Divisão do intestino delgado em duodeno, jejuno e íleo. E um erro comum que se comete ao fazer a prova é confundir o papel dessas regiões ou achar que todas fazem exatamente a mesma coisa. Agora veja como o processo digestório se intensifica no duodeno. É nessa região que chegam secreções muito importantes para a digestão química. O suco pancreático produzido pelo pâncreas contém várias enzimas digestivas que atuam sobre proteínas, carboidratos e lipídios. Observe também a ação da bile produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Ela não é uma enzima, mas ajuda na emulsificação das gorduras, ou seja, ela divide grandes gotículas de gordura em partes menores. Além disso, o próprio intestino produz o suco entérico que contribui para completar a digestão, que costuma cair no Enem. Função da bile na digestão das gorduras. E um erro comum que se comete ao fazer a prova é pensar que a bile é uma enzima digestiva. Agora observe um detalhe muito importante da estrutura do intestino delgado. A parede interna desse órgão possui pequenas projeções chamadas vilosidades intestinais. Veja como essas estruturas aumentam muito a superfície de contato do intestino com o alimento digerido. Perceba que quanto maior a superfície de contato, maior também é a capacidade de absorção de nutrientes. Dentro das vilosidades existem vasos sanguíneos e vasos linfáticos que transportam os nutrientes absorvidos para diferentes partes do corpo. O que costuma cair no Enem? Função das vilosidades intestinais no aumento da superfície de absorção. E um erro comum que se comete ao fazer a prova é que muitos alunos pensam que as vilosidades ajudam na digestão, mas na verdade elas aumentam a superfície de absorção dos nutrientes. Veja como o intestino delgado é adaptado para absorver nutrientes de forma eficiente. Perceba como essas vilosidades aumentam muito a superfície de absorção do intestino delgado. Além da absorção de nutrientes, o intestino também abriga uma grande comunidade de micro-organismos chamada microbiota intestinal. Essa microbiota é composta principalmente por bactérias que vivem naturalmente no nosso intestino e desempenham funções importantes para o equilíbrio do organismo. Veja como essa relação é importante. Esses micro-organismos ajudam na digestão de algumas substâncias, participam na produção de certas vitaminas e contribuem para a proteção contra micro-organismos patogênicos. O que costuma cair no Enem? Questões envolvendo a importância da microbiota intestinal para a saúde, relação entre a microbiota e o equilíbrio do organismo. E um erro comum que se comete ao fazer a prova é pensar que todas as bactérias do intestino
são prejudiciais, mas na verdade muitas bactérias são benéficas e importantes para o funcionamento do organismo. Agora observe o que acontece quando o alimento não digerido deixa o intestino delgado e chega ao intestino grosso. Perceba que nesse órgão a digestão praticamente já foi concluída. A principal função do intestino grosso é a absorção de água e de alguns sais minerais. Veja como esse processo é importante. À medida que a água é absorvida, o material que permanece no intestino vai se tornando mais consistente, formando e compactando as fezes. Além disso, o intestino grosso abriga uma grande quantidade de micro-organismos que formam a microbiota intestinal. Esses micro-organismos participam de processos importantes, como a produção de algumas vitaminas e a proteção contra micro-organismos patogênicos. O que costuma cair no Enem? Função do intestino grosso na absorção de água, papel da microbiota intestinal. E um erro comum que se comete ao fazer a prova é pensar que o intestino grosso realiza a digestão intensa, mas na verdade a digestão acontece principalmente no intestino delgado. O intestino grosso atua principalmente na absorção de água e formação de fezes. Observe como o intestino grosso é essencial para manter o equilíbrio de água no organismo. Agora vamos analisar uma questão no estilo das provas do Enem. A pergunta diz: uma pessoa que apresenta destruição das vilosidades intestinais terá prejuízo principalmente em qual processo? Observe que as vilosidades intestinais aumentam muito a superfície de absorção do intestino delgado. Perceba então que essas estruturas foram destruídas. O intestino terá mais dificuldade para absorver os nutrientes. Veja como o raciocínio da questão funciona. A digestão dos alimentos pode até ocorrer, mas a absorção será prejudicada porque a superfície de contato diminui. Comentando as alternativas. Você pode continuar assim. Alternativa A. Fala em digestão mecânica, mas esse processo ocorre principalmente na boca e no estômago. A alternativa B. Fala em absorção de nutrientes, que é exatamente a função das vilosidades intestinais. Já as outras alternativas se referem a processos que não dependem diretamente dessas estruturas. Resposta correta, alternativa B, absorção de nutrientes. Perceba que muitas questões de prova não cobram apenas memorização, mas a compreensão da função das estruturas do sistema digestório. Para finalizar, vamos revisar os pontos principais da aula de hoje. Observe que o intestino delgado é o principal local onde ocorre a digestão química final e a absorção da maioria dos nutrientes. Perceba que as vilosidades intestinais aumentam muito a superfície de absorção, permitindo que os nutrientes passem para o sangue e para o sistema linfático. Veja também que o intestino abriga uma comunidade de micro-organismos chamada microbiota intestinal, que contribui para o equilíbrio do organismo. Já o intestino grosso tem como principal função a absorção de água e a formação de fezes. Perceba como cada parte do sistema digestório desempenha uma função específica, trabalhando de forma integrada para garantir a digestão e o aproveitamento dos nutrientes. Eu sou a professora Rosângela e você está no canal Biologia Viva. Se essa aula ajudou você a entender melhor o sistema digestório, continue acompanhando o canal para mais conteúdos de biologia voltados para ensino médio, Enem e vestibulares. Até a próxima aula!